Você acha que aprender mandarim é impossível? Se você só tá fazendo lista de exercícios, tentando aprender só com dorama, negligenciando os tons e os caracteres, talvez realmente vai ser impossível pra você. Mas se você começar da forma certa, você vai conseguir aprender sozinho, em casa e de forma bem simples. Oi, eu sou a Manuela, eu sou professora de mandarim formada na China. Eu já tive que aprender mandarim, então eu entendo as dificuldades que vocês têm, mas para além disso, eu já ensinei mais de 200 pessoas. É claro que tudo vai depender do esforço de vocês, mas hoje eu trouxe um vídeo que vai explicar direitinho por onde começar e como seguir. Então, fica nesse vídeo para aprender. Vamos começar falando sobre o que é o HSK, porque a gente vai usar essa terminologia bastante, vocês vão ouvir isso muito enquanto vocês aprendem mandarim. HSK é a prova de proficiência de mandarim, parecido com o IELTS ou com o TOEFL do inglês. O HSK é dividido em 6 níveis, vai do HSK1 até o HSK6. O HSK1 é o mais simples e o HSK6 é o mais difícil. Vocês podem pensar neles como sendo o A1 até o C2, que seria mais ou menos o HSK1, HSK2 é o iniciante, HSK3, HSK4 é o intermediário, HSK5 e HSK6 é o avançado. Quando vocês vão começar, é claro, vocês vão começar pelo HSK1. Para vocês atingirem uma certa fluência, vocês têm que chegar ao HSK4. No HSK1, é claro, vocês já conseguem ter algumas conversas básicas, mas para conseguir realmente se comunicar, HSK3, HSK4. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês precisam ter paciência. Ninguém aprende nenhuma língua do zero em um ano, e quem falar para vocês que vai ensinar vocês mandarim em 6 meses, em um ano, foge, porque essa pessoa tá querendo que você gaste dinheiro para comprar o produto dela e você não vai aprender. Não adianta querer correr. Então, a gente não vai ter expectativas absurdas para o mandarim, mas dá sim para atingir um bom nível de fluência em pouco tempo. Então, agora, o passo a passo. Primeiro, estude o pinyin. O que é o pinyin? Pinyin é a forma como a gente escreve os caracteres chineses, mas com as nossas letras para ajudar vocês a aprender caracteres novos. Porque, é claro, se eu chego para vocês e falo, como se lê isso? Vocês vão achar que eu sou louca, porque não tem como vocês saberem. Mas usando o pinyin fica mais fácil. Existem muitos canais que falam sobre mandarim e todos eles têm algum vídeo sobre o pinyin. Eu mesma tenho um vídeo sobre o pinyin e eu vou colocar no link na descrição para vocês já conseguirem começar. Segundo, os tons. Eu sei que muita gente tem medo deles, eles realmente são, na minha opinião, a parte mais complicada de aprender mandarim, mas não é impossível. Eu tenho uma dica para vocês. É claro que vocês vão assistir vídeo, entender como que se lê cada um dos tons, vocês têm que entender isso. Mas eu recomendo vocês aprenderem como falar cada palavra fazendo repetição ao invés de tentar ler como vocês acham que é por causa do tom. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ensinar para vocês que um tom tem um certo som. Então, digamos, o primeiro tom, ele tem o som de A. E aí, vocês vão ver, beleza, então M-A é ma. Sim, nesse sentido é fácil. Só que quando a gente junta 2 caracteres, ele acaba formando um som mais complexo. E aí acaba que se vocês tentam aprender sozinhos, pode ser que vocês vão aprender de uma forma que não vai soar tão fluente. Na minha experiência, é muito mais fácil a gente aprender repetindo como outras pessoas falam. Então, entra em algum site ou até mesmo no Google Tradutor, bota a palavra que vocês querem aprender e pronto, vocês conseguem escutar alguém falando. 4. Aprendam os caracteres. Muita gente me diz que quer aprender mandarim, mas não quer aprender os caracteres. E eu não entendo muito bem isso, porque na minha opinião, se vocês não querem aprender caracteres, vocês têm que escolher uma língua que não tenha caracteres. Então vai estudar francês, sei lá. Gente, não adianta vocês dizerem que vocês querem só aprender para falar. Por que vocês querem aprender uma língua e ser analfabetos na língua que vocês vão aprender? Para mim, isso não faz sentido nenhum. Além de que os materiais todos param de ter pinyin a partir do HSK3. Então, a partir do HSK3, vai estar tudo junto com caracteres. Então, vocês vão começar aprendendo sem os caracteres e vocês vão se perder depois. Muita gente comenta nos meus vídeos que tá fazendo isso e que acha que tá certo. Beleza, mas
Eu vejo vocês depois do HSK3 para ver como vocês estão indo. 5. E essa é um pouco polêmica entre os professores de línguas. Eu sou formada também em inglês e agora eu tô me formando em português. E algo que os professores falam muito é que a gente não pode falar para os alunos memorizar. Só que o que acontece? Existem línguas em que é impossível a gente não sentar e memorizar. Na realidade, eu acredito que quando a gente aprende uma língua, qualquer língua a gente memoriza. Algumas línguas memoriza mais fácil, como é o exemplo do inglês ou do espanhol, porque são sons mais parecidos e palavras que a gente escuta mais. Mas no mandarim, a gente não aprende palavra nenhuma naturalmente. A gente tem que aprender todas elas do zero. E quando a gente está falando especialmente dos caracteres, é impossível só eles entrarem na cabeça de vocês. Então, é muito importante que vocês realmente memorizem. Isso quer dizer sentar e memorizar. Eu prometo para vocês, como alguém que já deu muita aula e dá muita aula e tem muitos alunos, que é completamente possível e não é tão difícil assim. Com 10 minutinhos por dia, vocês já conseguem memorizar uma boa quantidade de caracteres, utilizando o aplicativo Anki. Ele mudou de nome esses tempos para Algo App, mas tem várias versões dele. O importante é vocês acharem um aplicativo de flashcards onde vocês consigam criar um flashcard. O que é um flashcard? É algo que a gente usa muito para estudos. Pessoas de todas as áreas usam isso para estudar. Porque a gente vai ter esses cartõezinhos que a gente vai escrever o que a gente precisa decorar na frente e a gente vai usar eles como se fosse um jogo de memória. Vê ele na frente e depois vê atrás. Aí vocês veem, será que eu entendi? Será que eu aprendi? Se sim, vocês colocam na pilha de entendi, se não, na pilha de não entendi. Eu sei que pode ser estranho, mas eu tenho uma aula sobre como usar o Anki e eu vou postar ela antes de postar esse vídeo e daí eu marco aqui embaixo para vocês irem lá ver. Eu acho que essa é a melhor forma de memorizar. Eu já sentei e escrevi um monte de vezes o mesmo caractere. Eu sei que tem pessoas que usam essa técnica e tá tudo bem, é outra técnica. Foi assim que eu aprendi tudo do HSK1 até o HSK2, sentando e repetindo o mesmo caractere 15 vezes. 15 é pouco, na verdade, umas 150 vezes. Mas por questões de tempo, eu acredito que é mais fácil usar o Anki. 6º, usem material didático. Isso é muito importante. Não adianta vocês saírem aprendendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e como vocês acham que dá na cabeça de vocês. Vocês precisam se organizar. Não adianta, gente. É a forma mais fácil. Não existe, até onde eu sei, material didático oficial do mandarim pro português. Eu tenho meu material didático que eu uso no meu curso, que é claro, vocês podem fazer também, se vocês quiserem, torna essa experiência muito mais fácil, porque eu já organizei tudo para vocês. Mas existe um material que a maioria das pessoas usa, que é do HSK. Eu vou colocar aqui uma imagem. Vocês conseguem encontrar ele de graça na internet. Ele tá em inglês, se vocês não sabem falar inglês, ele vai ser bem difícil. E aí, quando vocês têm decidido qual é o material didático que vocês vão usar, vocês vão seguir na ordem que ele manda vocês seguirem, porque o material didático tem um motivo para ser dessa forma. E aí, o bom é que dentro do material didático sempre vai ter textos que vão utilizar as palavras que vocês estão querendo aprender. E exercícios também, porque essa é a forma mais fácil de aprender, né? Seria lendo e fazendo exercício. E aí, para complementar esse material didático, existem vários sites que têm explicação de gramática. A maioria, de novo, é em inglês, mas vocês conseguem traduzir com o tradutor do Google mesmo no site, né? E aí vocês conseguem ver a explicação em português. Eu vou colocar alguns aqui que eu gosto e que eu uso para fazer os meus materiais e para pegar alguns exemplos. Qualquer um deles serve. Se eu fosse vocês, eu iria só pesquisar o nome da gramática e explanation ou explicação, e vocês vão achar vários sites ali dando a explicação, porque muitas vezes a explicação desse livro que eu mandei para vocês não é tão aprofundada. E aqui é a parte importante. Vocês vão aprender com exemplos e com repetições.
Então, vocês vão ter que ver muitos exemplos de como usar uma palavra e vão ter que repetir aquilo várias vezes. Então, por exemplo, digamos que vocês querem aprender que arroz é mi fan. Toda vez que vocês forem comer arroz, vocês vão olhar para ele e vão falar mi fan. Ou melhor, vocês já chegaram ali na parte que vocês aprenderam. Eu como arroz. Vocês vão olhar para ele e falar 我吃米饭. Eu como arroz. Oitavo, vocês vão parar de achar que vocês vão conseguir aprender só assistindo dorama. Isso não existe. A gente consegue aprender inglês assim quando a gente é criança, mas essa questão de imersão, ela só vai ajudar e é essencial para vocês conseguirem exercitar, para vocês conseguirem se acostumar com o som, mas aprender só com isso, a não ser que você seja assim, um gênio que consegue memorizar as coisas muito fácil, impossível. Ao invés disso, a gente vai procurar materiais do nosso nível. O que isso quer dizer? Existem vários canais que fazem vídeo específico para o HSK1, usando só o vocabulário do HSK1. Eu vou colocar aqui do lado também alguns exemplos dos que eu gosto e uso com os meus alunos e recomendo para eles, mas é claro, vocês não vão parar de assistir dorama, parar de ver o que vocês querem por causa disso que eu falei. Ao contrário, vocês vão assistir, só que vocês vão assistir para ir se acostumando, para ir vendo ali uma ou outra palavra que vocês conseguem escutar. Algumas vezes o que acontece é os alunos fazem assim 2 meses de aula comigo e ficam, eu tô frustrada, eu não consegui entender nada no dorama. Mas é óbvio que tu não consegue entender nada ainda, né? Calma. Igual eu falei antes, a gente vai ter calma. Então, vamos lá. Passo a passo de como vocês vão fazer para aprender mandarim. Agora, vocês vão entrar no vídeo. Não precisa ser o meu, tem outras pessoas, mas vocês podem ver o que eu vou deixar aqui embaixo. Entrar no vídeo sobre o pinyin. Se vocês querem entender ele ainda melhor, o pinyin, os tons e tal, eu tenho um curso bem baratinho sobre pronúncia que eu explico cada uma das pronúncias que existem, literalmente todas as pronúncias que existem no mandarim. Então, se vocês tiverem ali dinheiro para fazer, vocês podem fazer. Se não, vocês têm como achar de graça também online grande parte dos materiais. Então, vocês vão aprender o pinyin, entender os tons. Fez isso? Vocês vão pegar o material que vocês escolheram, pode ser esse que eu falei para vocês, e vocês vão fazer uma unidade por semana, mais ou menos. Vocês não podem ter tanta pressa. O que vocês vão fazer? Pegar as palavras, porque cada unidade vai ter a lista de palavras que vocês têm que decorar. Pega essas palavras, anota no caderno. Ok, agora vocês vão adicionar todas elas no Anki. Vocês podem ver também o vídeo eu explicando como que usa o Anki, mas importante, vocês vão colocar na página da frente do Anki só o caractere. Por quê? Se vocês botam o caractere e o pinyin, vocês vão sempre olhar pro pinyin. E, gente, se vocês olham pro pinyin, não adianta vocês pensarem que vocês vão conseguir memorizar o caractere só de passar o olho nele. Vocês não vão conseguir. Então, coloca o caractere na frente e atrás coloca o pinyin e a tradução. Vocês vão fazer o exercício igual eu explico ali no meu vídeo sobre o Anki. E dessa forma, vocês vão conseguir ali revisar uns 10 minutinhos por dia. E quando vocês estiverem basicamente 100%, o Anki dá uma nota para vocês, então vocês conseguem ver. Quando vocês estiverem mais ou menos em 100%, agora sim vocês podem passar para a próxima aula. Então, palavras novas, claro, vocês vão ler os textos que tem ali junto, vão ler as gramáticas. Caso surja alguma dúvida da gramática, ou mesmo se não surgir, só para ver outros exemplos, procura vídeo no YouTube. No meu canal tem vários vídeos explicando gramática e eu vou postar mais. Procura nos sites, procura exemplos e exercita durante a semana. Tenta criar frases com essas palavras e continua consumindo coisas em mandarim, principalmente desses canais que eu mostrei para vocês, que são alguns canais que fazem vídeos nivelados. E outra, sempre que vocês vão assistir coisa, é normal ter os caracteres, o pinyin e a tradução. Primeira vez que vocês assistirem, tenta tapar o pinyin e a tradução, porque o pinyin e a tradução vai facilitar tanto que é possível que vocês não vão conseguir focar em tentar realmente escutar e entender. Ao invés disso, vocês vão ler. E por incrível que pareça, consenso universal entre todos os meus alunos, ler em mandarim é mais fácil do que escutar. Então, foca bastante em escutar. É claro, gente, eu sei que isso é muita informação. Eu tenho
curso que começa assim do zero e vai até o HSK1, vocês conseguem terminar ele em uns 5 meses aí. Então, eu acho que é interessante. É claro que isso vai facilitar, tem aulas ao vivo para tirar dúvidas e tal. Mas é possível sim aprender sozinho, é só importante vocês saberem se programar e procurar materiais sobre o que vocês precisam aprender. Vocês ficaram com alguma dúvida? Comenta que eu vou responder. E também deixa o like e se inscreve no meu canal, porque eu comecei recentemente a postar vídeos aqui e eu vou continuar postando vídeos sobre gramática, sobre como aprender mandarim a partir de agora. E é isso, obrigada por assistir, até o próximo.